Vocês estão bem? Glória a Deus. O inconstante não lidera. Quantos ficaram curiosos aí? O apóstolo ficou, porque eu não mandei o esboço para ele, não deu tempo. Aleluia. Queridos, 2 semanas já, né? Falando sobre inconstância, né? O inconstante. E quando ele falou ontem aqui para mim, você vai pregar amanhã. Fiquei sabendo naquela hora também. Eu falei, meu Deus, e agora? E o Espírito Santo falou assim, continua nessa mesma pegada de inconstância, inconstante, porque é o que a igreja está precisando ouvir. E eu vou ler o texto que foi lido nos 2 últimos cultos de celebração. Abre aí para mim, Efésios, capítulo 4. Você pegou a imagem que eu te mandei aí, Eric? A hora que você tiver ela aí, você... Isso. Se quiser apagar as luzes aí bem rapidinho, para todo mundo enxergar, isso aqui é uma matilha de lobos. E aqui é a formação da matilha de lobos quando eles vão escalar uma nevasca, eles vão atravessar por um tempo difícil, um tempo de chuva de neve, né? Essas coisas todas aí. E o que chama a atenção aqui é a formação bem ajustada dessa matilha de lobos. Se você prestar bem atenção, ali na frente tem 3 lobos separados ali, ó. Eles estão isolados. Quando eu bati o olho, eu pensei que aquele ali era o líder. Eu bati o olho e falei, uau, o líder está lá na frente. E esses aí não são os líderes. Esses aí são os mais experientes. São os mais velhos. Esses aí são os que têm mais expertise na escalada. Aí trazendo para a nossa realidade, eu coloquei que esses aí são os co-líderes de célula. Aí naquela segunda ali, você vai ver que tem uma bolinha ali circulando, tem mais um bolo ali. Aqueles ali são os lobos mais fortes. Eles são os mais vigorosos. E eu coloquei para a nossa realidade que aqueles ali são os jovens da nossa igreja. Aí atrás vai ter mais um monte ali, que é a parte maior, onde não está circulada, se vocês estiverem enxergando aí. Aquele ali são os lobos da matilha, são todos. As mães, os filhotes. E aqueles ali eu coloquei como o povo da igreja. Aí lá atrás tem mais outro montinho ali que também está circulado, que também são os lobos mais fortes dessa matilha. Eu coloquei novamente como o restante dos nossos jovens. E lá atrás, parecendo que está isolado, é o líder. E eu pensei assim, mas o líder fica atrás? Aí eu fui ler a explicação. Por que ele fica lá atrás? Pode acender as luzes aí? Quantos aqui são co-líderes de célula? Levanta a mão, fica com medo não. Eu quero que vocês prestem muita atenção, que essa palavra hoje é para vocês. E os líderes? Também. Mas os co-líderes, essa aí vai apertar um pouquinho. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração aí assim. Você vai fazer uma oração. Você vai falar assim, Pai, eu prometo que eu não vou ficar com raiva do pastor Marcelo. É do Espírito Santo. Amém. Pronto, você orou. Você não tem o direito mais de ficar nervoso, viu? Você perdeu esse direito agora. Queridos, hoje foi um dia bem difícil para mim do jejum, viu? Hoje se for colocar os 3 dias, hoje é o 3º dia, né? O antepenúltimo. E eu vou falar bem a verdade para vocês. Se não fosse pelos encontristas, hoje eu teria arriado. Querido, minha barriga deu um nó. Sabe o que é um nó assim no estômago? Deu um nó no estômago assim, e eu corri para o banheiro para orar. E eu falei, Senhor, fiz igual a oração de Jesus em João 17.
eu não me santifico mais por mim mesmo, mas é pelos aqueles que o Senhor nos entregou. Então é por eles que eu estou me santificando, que eu estou passando por isso. Não é por mim mesmo. Aliviou. Agora explicando, por que o líder fica ali atrás? Porque ali ele consegue ter uma visão panorâmica de toda a matilha. E por que o experiente fica ali bem na frente? Porque atrás tem um pelotão de jovens, de fortes. Então, se eles forem atacados, ou se acontecer algo, né, essa montanha aí começar a deslizar, os lobos mais fortes estão ali perto deles para defender tanto os que vão na frente, quanto o povo que vem atrás. E assim também tem o pelotão de trás, que está lá atrás. Eles protegem o povo que está na frente e também ajudam o líder se precisar de alguma coisa. Então, esses dois montinhos aí, o segundo e o penúltimo, são vocês, co-líderes de célula. Pode abrir o texto aí, Efésios 4, no verso 11. Vou ler na minha Bíblia nova aqui, tá? Vou ler na minha Bíblia nova. Efésios capítulo 4, verso 11, vai dizer assim, ó. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, ou mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Esse é o texto, mas não é o texto base que nós vamos ler. Por que não? Eu trouxe só para vocês lembrarem por que Deus separa uns para apóstolos, por que Deus separa uns para os pastores, mestres, evangelistas e profetas. O intuito é a edificação dos santos. Então por que aquela matilha ali está bem ajustada? Porque o líder que está lá atrás, ele preparou toda essa matilha. Ele preparou os seus colíderes para estarem ali na frente. Ele preparou aqueles mais experientes para estarem ali puxando a fila. E todo o povo ali está seguro. Toda aquela matilha de lobo ali está seguro. Aí vou falar igual apóstolo. Para não contar uma história, eu vou ver onde está isso aqui na Bíblia, desses lobos aí. Abre aí Êxodo capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 8 em diante. E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: escolhe para nós homens e vai, luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro com o cajado de Deus na minha mão. E Josué fez como Moisés lhe dissera, e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. E quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas, e tomaram uma pedra e colocaram debaixo dele. E ele assentou-se nela. E Arão e Ur apoiaram suas mãos, um de um lado e o outro de outro lado. E suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E Josué, olha só, e Josué derrotou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. 14. E o Senhor disse a Moisés: escreve isto por memorial em um livro e repete-o aos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Hoje nós vamos falar da liderança de Moisés sendo passada para Josué. Não só a liderança dele num todo, mas esse processo de transmitir a liderança dele, que ele tinha com o povo, para Josué. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que Moisés já tinha, vamos colocar assim, o respeito do povo. Moisés já tinha o respeito do povo.
Por quê? Esse povo viu tudo que Deus fazia através de Moisés no deserto. Esse povo viu coluna de fogo, viu coluna de fumaça, viu codornize, atravessou o Mar Vermelho, viu água sair da rocha. Então esse povo já tinha, mesmo sendo um povo que vivia sob inconstância, que é diferente de ser inconstante, porque o povo do Egito que Moisés libertou era um povo que vivia sob inconstância profunda ou crônica. Mas Moisés não era um líder inconstante. Imagina só, 2 milhões de pessoas que são inconstantes debaixo da liderança de um líder inconstante. O que isso ia virar? O que ia virar no deserto? Um líder que quando o povo gritava por nós queremos carne, ele dava um jeito de arrumar a carne. O que ele fazia? Orava. Ele ia falar com Deus. Então eu quero fazer a primeira pergunta. Moisés era um líder inconstante, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Mas pensa numa pessoa que é inconstante, que era inconstante. Irmão, eu era tão inconstante, mas tão inconstante, que eu não conseguia permanecer, olha só, eu não conseguia permanecer num círculo de amizade por muito tempo, de tão inconstante que eu era. Emprego, então, se eu não lutasse para parar no emprego, pastor Werner, eu não ficava de jeito nenhum, não ia um ano, de tão inconstante que eu era. Igreja, então, nem se fala. Igreja, então, nem se fala. Eu era uma pessoa inconstante. Só que olha só, Moisés seguiu um conselho do seu sogro, Jetro, e ele nomeou homens capazes para ajudá-lo na sua liderança. Mas ele não somente nomeou, ele também treinou esse povo. Porque quando a gente pensa assim, que Moisés pegou um povo e nomeou líder de 10, líder de 50, líder de 100 e líder de 1000. O que a gente pensa? Que Deus soprou o espírito da sabedoria ali sobre aqueles homens ali e está tudo beleza. Todo mundo agora é líder, sim ou não? Deus era Deus e ele continua sendo Deus. Só que se a gente for ver outro texto, Êxodo capítulo 18 agora. Nós vamos ler do 17 em diante. E o sogro de Moisés lhe disse, olha só o que ele disse: o que você está fazendo não é nada bom. Certamente desfalecerás, tu e este povo que está contigo. Por isso é muito pesado para ti. Não é capaz de realizar isso sozinho. Ouve a minha voz, dar-te-ei um conselho. O Deus e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, para que leves as causas a Deus. Agora o 20, que é o verso chave. E tu ensinarás as ordens e as leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar, e a obra que devem realizar. Nesse momento aqui que Jetro dá esse conselho para Moisés, ele chama Moisés e fala assim: ei, você é um homem sábio. Só que o que você está fazendo é algo ruim para você. Por quê? Porque Moisés abraçava tudo. Quantos aqui são líderes aí? Quantos aqui são líderes que abraçavam tudo? Tudo que tinha você abraçava, tudo que tinha você queria fazer. Tudo que tinha você ficava ali naquela euforia e queria fazer tudo, realizar tudo, né? Então assim, olha o que Jetro fala para ele: você vai ensinar e capacitar esse povo a governar que nem você. Você vai pegar esses líderes e vai capacitar os que são líderes de 10. E quando eu falar 10, eu estou falando de célula. Você vai pegar esses líderes e capacitar um deles para ser líder de célula. Você vai pegar outro e vai capacitar ele para ser supervisor de célula, supervisor de rede de apacentamento. Você vai pegar outro cara desse daí e vai capacitar ele para ser o quê? Um pastor de rede de apacentamento. E também tem o líder de 1000. Aí quando o líder de 1000 eu falar aqui, você vai assimilar ao pastor da igreja. Por quê? Porque cada um vai liderar conforme a sua capacidade. Sabe qual é o problema de hoje? O líder de 10 quer liderar 1000.
O líder de célula, ele quer pensar que nem o pastor. O líder de célula, ele quer ter a mente do cara que lidera 1000 pessoas, e a mente desse cara é diferente. A mente desse cara está lá na frente, a mente desse cara está, vamos colocar assim, anos-luz na frente do líder de célula. Não rebaixando o líder de célula, não é isso. É por isso que Jétro falou, ei, você vai ensinar e vai capacitar cada um conforme a sua capacidade. Por quê, irmão? Vamos ser sinceros, tem pessoas que dá conta de liderar 10 pessoas e está ótimo. Tem pessoas que não, se chegar o 11º, dá tudo errado. Porque sai ali, ó, sai do seu alcance. Tem pessoas que vão conseguir liderar uma rede de apacentamento de 50 pessoas. Vamos colocar aí 5 células. É 5 células. E ela vai conseguir liderar com excelência essa rede de apacentamento. Tem outro líder que vai conseguir liderar uma rede de apacentamento de 100 pessoas. De 8 a 10 células. E ele vai fazer isso com excelência. E tem pessoas que vai conseguir liderar 1000 pessoas. É o pastor de igreja. É o cara que vai pastorear a igreja. Então Moisés ensina as leis, ensina as ordens e principalmente o caminho que esses líderes deveriam caminhar. O caminho que esses líderes deveriam trilhar. Por quê? Porque Moisés agora ia julgar somente as causas muito importantes. Sabe por que o pastor, às vezes a gente vê o apóstolo aqui coçando a cabeça assim, sabe? Que ele coça a cabeça é porque Moisés estava tendo que lidar com causa pequena. Moisés estava tendo que lidar com uma causa pequenininha. Isso aí, eu penso que ele era igual o apóstolo. Ele coçava a cabeça assim, ó. Falava, meu Deus, o povo brigava por causa de terreno, querido. Parte de terreno. Esse aqui é maior. Não, ele pegou a parte do meu terreno. Ele pegou a parte que era minha. E ele tinha que julgar. Só que agora existiam pessoas capazes para isso. Aí imagina se esses líderes agora chegam em Moisés para continuar lidando com essa causa pequena. Vamos trazer para a nossa realidade? Lá na sua célula tem um problema. Um problema simples. Vamos colocar um problema simples. E agora você traz para o pastor esse problema. Não que você não deva trazer. Só que Deus já te capacitou, querido, para você resolver esse problema. Deus já te preparou para você resolver esse probleminha aí que parece simples, que é simples. Ah, mas aí eu não consegui. Você chega no seu supervisor. Se ele não conseguiu, aí ele vai chegar no pastor. Porque senão vai virar uma bola de neve ali e ninguém vai conseguir resolver nada. Moisés então deveria ensiná-los a como não ser inconstante, principalmente em seu relacionamento com Deus. Só que Moisés ele focou em uma pessoa, em quem? Josué. Moisés ele ensinou todos, ele ensinou o cara que lidera 10, o cara que lidera 50, o cara que lidera 100 e o cara que lidera 1000, mas ele pegou um para liderar todo o povo. Aí ele pegou um e falou, ei, vem cá, você vai ser diferente. Você eu vou até trocar seu nome, igual o profeta pregou aqui. Você não vai chamar Oséias mais não, você vai chamar Josué, vem cá. Por quê? Porque ele viu nele o potencial de liderar todo o povo. E aquele povo ali era 2,5 milhões de pessoas aproximadamente. Então Moisés ensina isso para Josué, ensina ele as leis, ensina ele a meditar nessa palavra, e agora eles vão para a guerra. Só que como eu mostrei lá na foto dos lobos, onde que Moisés fica? Lá no cume. Ele fica lá atrás e Josué fica na batalha. Josué que vai para a guerra, Josué que vai desbravar, Josué que vai conquistar a terra. Só que hoje a gente fica esperando que o nosso pastor vai lá e conquiste a terra para nós. A gente fica esperando que o líder da rede de apacentamento vai lá e conquiste algo para nós. Quem vai conquistar é o líder de célula. Quem vai desbravar esse caminho é o líder de célula. Então agora, Moisés deve ensinar a Josué como não ser inconstante, principalmente no seu relacionamento com Deus. Moisés agora vai ensinar o segredo para Josué, porque Josué era um homem de guerra.
Josué era um guerreiro, Josué era um homem de batalha. Só que agora ele tinha que aprender a liderar um povo. É isso que acontece quando você é o cara da célula que faz tudo. Você faz tudo. Tudo você está ali disposto e apto para fazer. Você corre atrás de tudo. Aí seu líder vê em você um potencial de liderança. Sim ou não? Só que você continua querendo fazer tudo. Você continua querendo fazer tudo, correndo atrás de tudo. E foi isso que ele fez com Josué. Ei, Josué, vem cá. Você é um ótimo guerreiro. Só que você tem um potencial para liderar esse povo. Vem cá que você tem que andar comigo. Agora, querido, todo lugar que Moisés está, Josué está. Moisés vai para o monte. Quem está no pé do monte? Josué. Moisés vai para a tenda do encontro. Quem está na porta da tenda do encontro? Josué. Josué agora não está mais no meio da batalha, não. Não que ele deixou de ser um guerreiro, mas agora ele não está mais lá no meio do povo, lutando, brigando. Josué agora está do lado de Moisés. Josué agora é o braço direito de Moisés. Josué agora, todo lugar que Moisés pisa, o pé de Josué está ali atrás. E olha só o porquê disso. Porque o próprio Deus, conhecendo Josué, implica que Moisés faça isso com ele. O próprio Deus, sabendo que Josué era um homem inconstante, implica a Moisés isso. No finalzinho da batalha. Coloca lá o versículo 17. Êxodo 17. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto. Isto o quê? O que tinha acabado de acontecer ali naquela guerra ali? Josué tinha vencido os amalequitas. Então Deus diz para Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. Olha só, cara. Josué tinha acabado de vencer aquela batalha e Deus manda Moisés escrever num livro e relatar aos ouvidos de Josué o que o próprio Josué tinha acabado de fazer. Que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Nós vamos aprender 3 pontos aqui bem rápidos sobre a liderança de Josué e Moisés. O primeiro, medite na palavra de dia e de noite. Quantos aqui são líderes? Levanta a mão de novo. Amém. Não quero te expor, tá? Quantos aqui leram pelo menos um capítulo da Bíblia hoje? Desses líderes. Muito bom. Quantos aqui leram 2 capítulos da Bíblia hoje? Ótimo. Quantos aqui conseguiram ler 10 capítulos da Bíblia hoje? Dá para melhorar, não dá? É isso aí. Olha só o que Moisés diz para Josué. Medite nessa palavra de dia e de noite. Querido, eu vou te ser bem sincero. Ontem tinha um amigo meu aqui que eu não via, estudei com ele na 7ª série. Da 7ª série antes era a 7ª série, né? Nem sei como que é hoje. 8º ano, até eu formar no ensino médio. E certa vez eu fui perguntado por alguém, não lembro quem, o seguinte: pastor, se o senhor estiver pregando e chegar alguém que te conheceu lá no seu passado, qual que seria a sua reação? Eu falei assim para essa pessoa: eu ia ficar muito feliz. E ele: sério? Mas ele ia saber de tudo que você fez lá, tudo que você aprontou, tudo que você viveu lá no mundo. Eu falei assim: é por isso mesmo. Ele ia me ver aqui hoje e ia ver que Deus é Deus, que o poder de Deus é real. E ontem, para a glória de Deus, eu vivi esse momento. Ele estava passando aqui na porta, querido, correndo. Ele viu meu irmão lá de fora, reconheceu ele. E ele veio no culto da manhã e da noite. Ele veio nos 2 cultos. Ele disse que ia vir hoje, deve ter acontecido alguma coisa. E ele falou assim, ele falou com essas palavras: olhando para você, eu vejo que o poder de Deus é real. É porque eu me tornei muito bom? Claro que não. É porque ele me viu, querido, lá no meu pior momento, lá na minha pior fase.
quem eu era lá atrás. Esse cara viu e ele me viu aqui hoje. Ontem, né, na verdade, ele me viu aqui ontem. E ele falou para mim assim: cara, olhando para você, eu vejo que o poder de Deus é real. E o que eu vejo hoje? Líderes que são inconstantes na leitura da Bíblia. Líderes que não gostam de ler a Bíblia, querido. Igual eu estava contando, ele estudou comigo e eu detestava ler. Eu já fui expulso da sala de aula por não ler um livro. A professora falava assim: lê aí, Marcelo. Eu falei: não vou ler. Não, você vai ter que ler. Não, não vou ler. Você vai ler. Eu falei: não, eu vou sair da sala, mas eu não vou ler. E eu não lia. E eu não gostava de ler até eu conhecer a palavra de Deus. E por incrível que pareça, eu tenho que melhorar muito nisso. A única coisa que eu gosto de ler é a Bíblia. Meu apóstolo não pode nem ouvir um negócio desse. Ele não pode, ainda bem que ele nem ouviu. O que eu vejo hoje? Líderes que não gostam de ler a Bíblia. Só que vive atrás de revelação, vive atrás de que Deus fale com ele, vive atrás de resposta. Irmão, a resposta é a palavra de Deus, a resposta é a Bíblia. Essa aqui que é a resposta. Ah, pastor, Deus não fala comigo. Você não lê a Bíblia, irmão? Como é que Deus vai falar com você? Minha esposa brinca que vez ou outra eu estou comprando uma Bíblia. Essa aqui mesmo eu comprei agora, ó, novinha. Por quê? Eu estou lendo uma Bíblia, ô Gustavo, eu estou lendo uma Bíblia e eu falo assim: cara, eu podia comprar outra Bíblia, né? Essa aqui parece que já não está, né? Aí eu vou lá e compro outra. Aí sabe o que acontece? Me apaixono de novo pela leitura da Bíblia. Que é totalmente diferente, irmão. Você manusear uma Bíblia, depois você pega outra e manuseia outra. É isso que Deus falou para Josué: ei, medite nessa palavra de dia e de noite, e você vai ser bem sucedido. Aí o líder hoje, ele não quer ler Bíblia, ele é inconstante na leitura da Bíblia. Aí você chega e fala: irmão, e o TSD? Ah, pastor, não estou conseguindo fazer o TSD. Mas pega o Instagram do cara e olha lá para você ver, 5 horas no Instagram. 5 horas, aí você soma mais 2 do TikTok, mais 3 do Facebook. Esse cara nem trabalha. Ou então no trabalho ele está mexendo no Instagram. Ainda tem essa, o cara tem que ser antigo ainda. O líder inconstante, olha só isso aqui, hein? Coloca Josué capítulo 1, versículo 9 aí. Esse texto aqui quase todo mundo conhece de cabeça, né? E foi. Quase, hein? Quase que você acertou. Josué capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler na minha, né? Tem que pôr pressão. Não te mandei eu? Deus falando aqui já com Josué. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Volta no 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando Josué finaliza a batalha lá com Amaleque, Deus manda Moisés escrever o que no livro? A história que ele venceu os amalequitas. E mandou ele falar no ouvido de Josué, para que ele tivesse lembrança disso. Aí agora Deus está falando com Josué. Sabe aquele livro lá que tem a história, que você venceu os amalequitas? Pega ele lá e lê para você ver. Pega esse livro e lê o que está escrito lá. O que Josué lê lá? Que um dia ele, sob o comando de Moisés, venceu os amalequitas. E ele fala: então esforça-te, tenha bom ânimo, porque como eu fiz lá atrás, eu vou fazer de novo. Irmão, a gente tem que lembrar daquilo que nos traz esperança, daquilo que nos deixa motivado. Aí agora, o líder inconstante esquece facilmente das coisas que Deus já fez na sua vida. É igual o povo que saiu do Egito. Deus está quase matando o povo. Moisés intercede. Quando passa ali, o povo está reclamando de novo.
Assim é o inconstante hoje, pastor Werra. O inconstante hoje, ele sai de um problema aqui, ele vence esse problema, amanhã ele está reclamando de novo. Ele esquece que Deus hoje tirou ele de um problema, amanhã ele está enfiado no problema de novo. O cara briga aqui hoje com a esposa, você fala com o cara, tem que fazer assim, assim, assim. Amanhã está do mesmo jeito. Por quê? Porque é inconstante. Porque é menino. Esquece das coisas que Deus já fez. Segundo ponto, governe de acordo com a capacidade que você tem agora. Agora você é capaz de liderar quantas pessoas, Pablo? 10 pessoas. Se o Pablo quiser, querido, de alguma forma, ele coloca na cabeça dele, porque ele é um menino inconstante, que agora ele tem que ser líder de 50. Vai dar errado. Não que ele não tenha que buscar isso, mas se ele fizer com inconstância, vai dar errado. Porque Deus preparou uns para 10, outros para 50, outros para 100. Cada um recebeu conforme a sua capacidade. E Moisés ficou com as questões difíceis. Então, como eu disse, o líder de 10 é a célula. O líder de 50 é a rede de apacentamento. O líder de 100, outra rede de apacentamento. E o líder de 1000 é o pastor da igreja. Terceiro ponto e último, para parecer que está acabando. Treine os seus líderes para serem melhores do que você é. Treine as pessoas que estão com você para serem melhores do que você é. E pisar onde você não pisou. Deixa eu reler um versículo aqui. Êxodo 18, verso 20. Coloca aí na tela para o pessoal acompanhar. Olha o que Jétro diz para Moisés. E você ensinará as ordens e as leis, mostrando o caminho que devem andar e a obra que devem realizar. É papel do líder treinar o liderado, o co-líder, para pisar onde ele não pisou. Pastor, por quê? Porque Moisés, querido, sabia que não ia entrar na terra. Sim ou não? E se ele treinasse Josué de qualquer maneira, sabendo que ele não entraria na terra? E se ele pegasse Josué ali, colocasse debaixo do braço e pensasse assim, ó, como um menino inconstante: ah, eu não vou entrar mesmo? Para que eu vou ensinar esse cara tudo que eu sei? Eu não vou pisar lá mesmo? Para que eu vou ensinar esse cara como você chegar diante de Deus? Aí deixa eu falar uma coisa para você aqui que é líder. Tem lugar que você nem vai sonhar, que você nem sonhou em pisar, que seu discípulo vai pisar. Tem lugar que você pensa que você vai pisar um dia, que você vai pregar, que você vai fazer coisa e tal, e isso não vai acontecer. Mas a pessoa que está aqui do seu lado, seu discípulo, vai muito além. Foi isso que Moisés fez com Josué. Ei, Moisés já sabia que ele não entraria. Mas ele pega Josué e fala assim: ei, tem um segredo. Medita nessa palavra dia e noite. Esforça-te, tenha bom ânimo, seja corajoso. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ouça a voz do Senhor. Você é capaz de ensinar alguém sabendo que ele se tornará melhor do que você? Você é capaz de pegar alguém, ensinar essa pessoa sabendo, tendo a certeza que ele vai ser melhor do que você? Que ele vai passar na sua frente, digamos assim, se é que se pode dizer isso? Você teria coragem de investir seu tempo, discipulado, numa pessoa que você sabe que vai ser maior do que você? Cara, Moisés, ele falava com Deus face a face. É o que a apóstola ministrou aqui na hora do louvor. Moisés é a tipologia de Jesus. Ele não tinha dúvida da sua identidade. Jesus não tinha dúvida, querido, do que ele foi chamado, para que ele veio aqui na terra. Só que a gente tem dúvida. A gente duvida da nossa própria identidade no Senhor. Ah, Deus entregou para mim alguém que vai ser melhor do que eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja um Barnabé na vida dessa pessoa. Você nem sabe quem é Barnabé, né? Quem sabe quem é Barnabé aí?
E quem é Paulo? É o discipulador de Paulo, querido. Tá vendo? Barnabé treinou Paulo, ensinou Paulo tão bem que Paulo transpassou a história. E muitas pessoas não sabem quem foi Barnabé. Mas e se ele não investe tempo? E o amigo que eu falei que ia vir, veio, olha ele lá, ó. Eita glória! E se você não investe tempo nessa pessoa? E se Barnabé não pega Paulo, não vai lá, não traz ele para perto, ensina ele, discipula ele? Quantas igrejas, irmão, Paulo não abriu? Quantas vidas não foram transformadas através da vida de Paulo? Foram tantas que chegou até a mim, chegou até você. Só que a gente não quer investir tempo em alguém que pode ser melhor do que nós. A gente é inconstante, nós somos inconstantes. Somos meninos na fé. Quem gosta de falar isso comigo? Eu não lembro quem é que gosta de falar isso comigo. Eu acho que é o Pablo mesmo. Um dia fala assim: eu estou na UTI da fé, né, Pablo? Você falava desse jeito. Pastor, eu estou na UTI da fé. Ele inventou esse negócio aí e é dele. Irmão, tem momento que você está na UTI da fé, sim. Mas pare e pense de onde Deus te tirou. Pare e pense o que Ele fez na sua vida. Esse aí vai ser o medicamento direto na veia que você vai ganhar ali naquela UTI. É você lembrar de como era seu casamento, de como era sua casa, de como era sua família, de como era no seu emprego. E hoje você é restaurado, você é renovado, você é avivado pelo poder do Espírito Santo. Josué tinha uma garantia que era imutável. Qual que era essa garantia? A gente acabou de ler Josué 1:9. Deus diz para ele: ei, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, e eu estarei contigo até a consumação dos tempos. Para que garantia maior que essa? O que Jesus nos garantiu lá em Mateus 28, 19, 20? Que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Para que garantia maior do que essa para você que é líder? Para você que é líder e está querendo desistir? Para você que é líder e não está mais aguentando a sua célula? Para você que é líder e talvez na terça-feira você vai para a célula arrastado? Para que garantia maior do que essa? Jesus disse: ei, eu estarei com você até a consumação dos tempos. Por quê? Porque Deus, Ele é imutável. Imutável, querido, é o antônimo, é a diferença de instável, inconstante. Deus, Ele é imutável, ou seja, Ele não tem inconstância, não há variação no Senhor. A palavra dEle é um decreto. Você tem uma garantia. Deus já te mostrou e revelou tudo o que você precisa saber. As demais coisas é no percurso. Tudo que você precisa saber sobre a sua liderança, sobre onde você vai chegar, você já sabe. Pastor, mas e as demais coisas? É no percurso, é no trajeto. Josué primeiro ele atravessou o Jordão e os muros de Jericó caíram. O que veio depois? Ele descobriu depois que o muro caiu. Ele não descobriu antes do muro cair. Primeiro o muro tem que cair. Deixa eu te falar, o muro já caiu. Só que se você não der o passo e entrar dentro de Jericó e conquistar Jericó, não vai acontecer. Deus deu a terra para o povo de Israel, só que eles tinham que conquistar. Deus te deu, Deus nos deu Uberlândia, só que nós temos que conquistar. Não podemos ficar esperando que as pessoas entrem por essa porta. Não podemos esperar que as pessoas entrem, que as pessoas vão na célula, vão passar lá na porta, vai ver, aqui tem célula, eu vou entrar. Irmão, isso pode acontecer? Pode. Só que se nós conquistarmos a terra, vai ser muito mais fácil. Se cada um assumir o seu papel, entender hoje, ei, eu sou aquele que lidera 10. Pastor, cadê os 120?
que ninguém se pronunciou até hoje, apóstolo. Cadê os 120 que foi falado aqui? Que derramou do mesmo espírito do apóstolo, que é o anjo da igreja, dos outros pastores, dos líderes de célula. Cadê os 120 que não se levantaram? Talvez se levantou naquele dia, mas não deu passo. Você levantou a mão para o alto e ficou esperando seu líder chegar em você. Querido, isso não vai acontecer. Você levantou a mão e ficou esperando talvez que um pastor fosse até você e falasse: ô irmão, vi que você levantou a mão para ser um dos 120. Não. Irmão, Josué que ia com Moisés. Moisés ia para o monte, Josué estava lá. Moisés ia para a tenda do encontro, Josué estava lá. Moisés ia para o cume do outeiro, Josué estava na guerra. Só que a gente fica esperando. Eu falo a gente porque eu me incluo nisso. Eu me incluo nesses que falam assim, igual o apóstolo ministrou aqui: conta comigo. Eu falo com ele sempre: conta comigo. Mas eu não chego nele e pergunto assim: meu apóstolo, o que o senhor está precisando? Eu falei com ele: conta comigo, mas eu não cheguei lá e me apresentei assim: apóstolo, o que o senhor está precisando agora? O que o senhor precisa? O que a igreja está precisando? O que o senhor quer que eu faça? O senhor quer que eu lave o banheiro? O senhor quer que eu limpe o chão? O senhor quer que eu venha e faça alguma coisa? Eu não faço isso, querido. Eu estou falando de mim aqui, tá? Eu me apresentei, falei: apóstolo, conta comigo. Mas eu não cheguei aqui e falei: apóstolo, eu estou aqui. Eu estou aqui, conta comigo. Você fala para o seu líder de célula: ei, pode contar comigo, conta comigo. Não, o que for nós vamos fazer. Só que você não chega lá e se apresenta: ei, eu estou aqui, e aí, o que tem para fazer? Líder de célula, você fica lá atrás, igual aquele lobo. Deixa seu co-líder tocar uma célula um dia. Senão ele nunca vai aprender o que é liderar uma célula. Ele nunca vai aprender que ele precisa preparar todas as oportunidades da célula caso um membro falte. Ele precisa estar ali pronto, porque o irmão que estava na dinâmica não veio, eu tenho um aqui no pente. É esse que é o líder. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês, tá? Sobre célula. Seu nome, líder de célula, não deve estar nem na lista das funções. Não sei se nas outras redes é assim, eu estou falando daqui eu supervisiono. Seu nome não deve estar nem nas funções da célula. Porque você coloca seu nome lá, e se eu falar para você assim: ei, Vanessa, você vai lá para a célula Esperança hoje, e aí, como é que vai ficar? Você não deve colocar seu nome ali para você ficar preso. O líder, ele fica solto. O líder, ele prepara as outras pessoas para serem líderes. Esse é o papel do líder. O líder, ele está ali na célula para descobrir, lapidar outro líder. Esse é o papel do líder na célula. Nossa, fulano aqui é ótimo, ó, vou investir. Ah, pastor, mas eu investi no fulano, deu errado. Eu investi no Beltrano, deu errado. Continua investindo, irmão. Alguém investiu em você. Alguém não desistiu de você. E você deu trabalho, porque a gente dá trabalho. Imagina se no primeiro trabalho que você desse, o seu líder, o seu discipulador desistisse de você. Ah não, a Isabelle? Ô dó. Quer mexer com isso não, isso é uma bomba. Eu não vou lá não. Quando o Silmar me chamou, vamos lá na Isabela, eu falei: o que esse homem está arrumando, meu Deus? Chegou lá, fizemos uma visita, irmão. Eu falei: Silmar, esse negócio aqui não está bonito não, mas vamos investir. Vamos orar. Vamos fazer alguma coisa. E olha aí, irmão, que casal precioso que a gente tem hoje aqui na igreja. Futuros líderes. Também estou achando, viu? O Senhor te trouxe aqui hoje para mudar seu nível de liderança. Comece mudando o seu relacionamento com Deus. Comece mudando a sua busca, a sua entrega, e o mais Ele fará. Eu quero que você fique de pé. Eu quero orar por você.
Quando você se alista no exército, irmão, que você é chamado, no dia que você tem que se apresentar lá, se você não aparece, eles fazem o quê? Eles vão lá na sua casa te buscar. Os 120 levantaram a mão aqui aquele dia. Nós não vamos lá na sua casa te buscar. Você vai ter que vir, colocar a sua carteira aqui, ó. Apresentar aqui no altar. Aquele dia eu coloquei o meu nome como um dos 120. Eu estou pronto. Me coloca onde o senhor quiser. Irmão, lá fala que teve líderes de 10, mas tem pessoas que conseguem liderar 2. Tem pessoas que passou de 2, meu Deus do céu. Não vai passar de 2. Irmão, invista todo o seu tempo, toda a sua dedicação, todo o seu amor nesses 2. Esses 2 aí pode ser um Paulo, pode ser um Pedro, que você não está nem vendo. Vamos colocar para a nossa realidade de hoje. Um desses 2 aí é um apóstolo Ederson, é um pastor Werley, que o pastor Jacques investiu durante muito tempo. Ele conta isso aqui. Um desses aí é o pastor Edmilton. Outro desses aí é o pastor Fabrício, irmão, que ficou 1 ano ou 2 dentro do quarto. 1 ano, olha para você ver. Estamos falando de um pastorzão hoje, pastor de jovens, que ficou 1 ano, irmão, dentro do quarto, na célula. E hoje é um pastor referência aqui, não só no Orvalho Santo, tá? Em Uberlândia. E não só em Uberlândia, tá? Fora de Uberlândia. Fora de Uberlândia. Se o apóstolo bobeasse, tinha gente aí querendo levar, né, apóstolo? Fizeram até proposta, irmão, para levar o homem, porque o homem é um pastorzão. Só que nós que estamos aqui não damos valor. A gente prefere, igual o apóstolo pregou, ver o pastor lá da internet. A gente prefere, irmão, ver o cara lá que faz a campanha de 7 dias, do laço do passarinheiro e de coisa e tal. Isso não é errado, querido. Não é errado. Só que você tem pastor aqui dentro dessa casa, que dobra o joelho, que ora, que faz jejum, dedica tempo. Você tem pessoas aqui um dia que alguém investiu nelas e hoje ela está investindo em você. Irmão, todas as vezes que eu pensava, que graças a Deus eu não penso mais em desistir, eu lembro das pessoas que o Senhor colocou do meu lado. Todas as vezes que eu ousava pensar em desistir, eu lembrava do Leandro e da Aline. Todas as vezes que eu pensava em desistir, eu lembrava do Chico e da Vitória. Todas as vezes que vinha um sentimento assim, de desistência no meu coração, eu lembrava do Rodrigo e da Daiane. Ia vindo. As pessoas falavam, cara, eu não posso desistir. O Johnny e a Fran. Todas as vezes que eu ia para desistir, tinha vezes que estava por um fio. O apóstolo sabe. Eu lembrava dessas pessoas. Falava, cara, eu não posso desistir. O que eu quero dizer com isso, querido? Você sabe que a sua liderança, ela foi bem sucedida quando você seria capaz de se submeter à liderança do seu liderado. Aí você vai saber que você foi bem sucedido na sua liderança. Quando você olhar assim para o seu discípulo, não é discipulador, e olhar e pensar assim, cara, esse cara já está pronto até para me discipular. Aí você vai saber que você foi bem sucedido na sua liderança. Feche seus olhos, eu quero orar com você.